Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma lição nesse nosso segundo trimestre. E a lição de hoje, a lição desse trimestre, melhor dizendo, é a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição que vamos estudar nesse trimestre, ela foi escrita pelo pastor Douglas Batista, doutor em teologia, pastor da Assembleia de Deus do Distrito Federal, Assembleia de Deus Missão. Então, ele que é o nosso escritor desta revista, desse segundo trimestre. A lição de número 1, 5 de abril de 2020, Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Esta é a nossa lição do trimestre, queridos irmãos da classe Josué. Vamos estudá-la em nome de Jesus. Amém, amados. Vamos começar o nosso estudo deste domingo, 5 de abril de 2020. Vamos começar com uma oração. Pai querido e santo, nesta manhã, Pai querido, rogo-te a tua bênção, a tua graça, que o Senhor descortine os céus para nós nesta manhã, Pai, revelando-nos a tua palavra e abençoando teus filhos, ó Pai, que estarão, ó Deus querido, neste momento, recebendo a mesma em suas casas, em seus lares, abençoando eles, ó Pai, dando a eles o entendimento da tua palavra. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Lição de número 1. Carta aos Efésios. Saudação aos destinatários. Texto áureo. Efésios capítulo 1, versículo 1, versículo 2. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Então nós vemos aí a leitura diária, segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta e de sábado. Como vocês já puderam observar nas suas revistas, para que vocês pudessem acompanhar esta lição por um todo. Vamos para a leitura bíblica em classe, contida em Efésios capítulo 1, verso 1 e 2, e em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do verso 1 ao verso de número 7. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e chegando ali, alguns discípulos, e disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes então: em que vos sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o Espírito com batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam, e eram todos uns 12 varões. Amados, o objetivo geral desta lição é mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. Nós temos aqui 3 objetivos específicos: apresentar a autoria e data da epístola, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios, e terceiro, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola aos Efésios. Vamos para a introdução. A introdução. A epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola durante este estudo.
O conteúdo da epístola deve nos levar à adoração e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Primeiro tópico, autoria e data. A autoria, conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas também era conhecido como Paulo, em Atos 13, verso 9. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Subtópico 2, assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Romanos 11, verso 13. O outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoria apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus. Isto é, não foi escolhido pelos homens. A epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma e é identificada como o prisioneiro de Jesus Cristo. O prisioneiro do Senhor, o embaixador em cadeias. Isso significa que era uma mensagem, uma carta enviada do cárcere. Indica que era uma carta enviada do cárcere. Por esta razão, ela integra o rol de epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar. Por cerca de 2 anos. Atos 28, verso 30. Entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 a 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. Efésios, capítulo 6, versículo de número 21. Então, como nós vemos aqui nesse primeiro tópico, autoria e data, falando aqui da autoria, da sua assinatura apostólica, a epístola da prisão, a data da epístola, nós vemos aqui, já pôde passar por sua cabeça, lendo essa lição, a troca do nome de Saulo para Paulo. Como nós vemos, tem até um hino cantado, um louvor, que tem um refrão na sua estrofe falando sobre isso, na mudança do nome de Saulo para Paulo. Entretanto, quando nós estudamos os pormenores da palavra de Deus, nós chegamos a esse denominador de que ela não foi mudada, o nome do apóstolo Paulo. Ele não foi mudado. Paulo tinha o nome de Saulo, mas também de Paulo, como nós vemos em Atos capítulo 13, no versículo de número 9. Todavia, Saulo, também chamado Paulo. E aí, esse comentário é que nós temos aqui. É comum no meio cristão achar que antes de sua conversão, o apóstolo Paulo chamava-se Saulo e que depois disso mudou de nome. Inclusive, tem até um respectivo hino, como falei aqui, um refrão falando sobre isso. Contudo, por mais que possamos entender que a máxima de que a voz do povo é a voz de Deus, o que nem sempre isto é uma verdade. Saulo nasceu em Tarso, da Cilícia, e era filho de uma família judaica, da tribo de Benjamim, fariseu. Era aluno assíduo na sinagoga de Jerusalém, sendo o mais destacado entre todos os aprendizes, e
que haviam nas 48 sinagogas da época, tendo Gamaliel como seu professor. Portanto, crescia um homem sábio e destacado, fariseu dos fariseus. Era um membro do Sinédrio, uma espécie de assembleia constituinte da sua época. Sendo que quando Estevão morreu apedrejado, ele segurou a capa, ou seja, demonstra a sua liderança, pois quando alguém segurava a capa, era reconhecido e era tido como um líder. Dentre esse contexto, é que surge a dúvida se realmente Saulo virou Paulo, já que ao se converter no caminho de Damasco, tornava-se verdadeiramente um novo homem. Contudo, ele passa agora a não se relacionar mais tanto com a comunidade judaica, mas paulatinamente se relacionando com os gentios. E a partir de Atos, do capítulo 13, ele vem falando somente sobre o seu nome Paulo. Então aí essa observação para o seu entendimento desta epístola, desta carta. Então a autoria de Paulo, né? Você já pôde perceber aí a sua data desta autoria, e aí nós vamos decorrer nessa lição para destacar os objetivos específicos, aí a autoria e data da epístola. É o que podemos observar nesta lição, autoria de Paulo, né? E a data aí provavelmente 62 e 63 depois de Cristo. A autoria da sua data aí, 60 e 62 depois de Cristo. A síntese do tópico 1. O apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios. E a sua data de autoria se dá por volta dos anos 61 e 62, durante a sua prisão em Roma. Então, nós vamos aqui destacar esta parte no primeiro tópico aí. E nós vamos fazer questão aqui também de abordar, né, o contexto cultural, né, sociocultural de Efésios, né, a sua cidade, a inserção da igreja nela e do porquê o apóstolo Paulo escrever a sua carta aos crentes de Éfeso. E vamos abordar nesta lição e contamos com a graça do Altíssimo sobre nós para que possamos aí transmitir a mesma para você.